graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua chamada. Eu tenho uma palavra para você aqui nessa noite, tenho uma reflexão para você aqui essa noite. Uma reflexão que vai mudar a sua vida e mudar o seu ministério. Eu tenho uma palavra para você, tenho uma mensagem para você. Se encontra no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 11. O título é O Dia Está Próximo. Diz assim, a Epístola de Romanos: E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Paulo está alertando aqui o povo em Roma, os romanos. Paulo está alertando os romanos e dizendo: o tempo está próximo, o dia está mais próximo como nunca. Paulo está ali mandando carta para Roma, enviando carta e anunciando mais pela segunda vez o evangelho, para que eles se fortaleçam, para que eles se fortaleçam no poder da palavra. Paulo vai dizer aqui: e digo isso aos outros, que conheceis o tempo. Nós conhecemos o tempo, Paulo vai dizer para eles. E é fato, é notório saber que conhecemos o tempo. E nós também conhecemos o tempo nos dias de hoje. Nós estamos vendo atribulações, guerras, perseguições, estamos vendo os furacões, estamos vendo tudo acontecer na terra. Isso é um aviso que Jesus está voltando, que a volta dele é eminente, que a volta dele é certa, que a volta de Jesus é a volta mais eminente que vai existir. A Bíblia diz que Paulo então exorta os romanos e diz aos romanos: tomem cuidado, olhem o que vocês estão fazendo, porque é chegado o tempo. Olha as decisões que vocês estão tomando, olha o caminho que vocês estão andando, olha o que vocês querem fazer hoje, para que no futuro vocês não se arrependam. Então Paulo está avisando aos romanos: tomem cuidado, porque o tempo está chegando e a volta de Cristo está mais perto do que quando nós entregamos a vida para Ele, para Cristo. Paulo estava dizendo para eles: quando vocês entregaram a vida para Jesus, vocês viviam no primeiro amor. Quando vocês entregaram a vida para Jesus, vocês oravam, vocês jejuavam, buscavam a face de Deus, buscavam nos templos. Agora vocês pararam, mas Paulo está despertando a esse povo, e despertando esse povo. Jesus fazia a mesma coisa com os discípulos. Jesus toda hora despertava os discípulos, dizendo que uma hora ele ia ir ter com o Pai. Paulo está dizendo para eles aqui: e digo isso vós outros, que conheceis o tempo. Está falando que eles conheciam o tempo, que era chegado. Eles conheciam o tempo. Está dizendo: já é hora de vos despertardes do sono. Então Paulo está dizendo que o povo de Roma estava dormindo porque eles não sabiam o que estavam para acontecer. Quando Paulo fala que estava dormindo, eles estavam dormindo em algum pecado. Eles estavam dormindo no dia a dia deles, nas coisas desse mundo, se embaraçando com as coisas desse mundo. Quando Paulo diz que eles estavam dormindo, eles precisavam acordar de um sono, eles estavam num sono profundo. Nós conhecemos bem a palavra de Deus e analisamos bem a palavra de Deus, que quando Jesus vai orar e quando eles deixam os discípulos lá embaixo, e quando Jesus sobe, quando ele volta, os discípulos estão dormindo e Jesus fala: vocês não podem nem ficar nem uma hora velando comigo. E o sono é complicado, irmão. Quando Paulo fala do sono aqui, nós estamos vivendo nos últimos dias e há um sono espiritual sobre a igreja do Brasil. Há um sono espiritual sobre os cristãos do Brasil. Por quê? Porque há um sono terreno. E quando eu falo de sono terreno, é o sono dessa terra. Sono que homens e mulheres que se dizem de Deus estão dormindo. Por quê? Porque estão pensando nas coisas dessa terra. Eles estão dormindo, sonhando com o carro. Eles estão dormindo
dormindo sonhando com uma casa, eles estão dormindo sonhando com um emprego bom, eles estão dormindo sonhando com dinheiro, eles estão dormindo sonhando com algo melhor. Eu não estou falando que isso é pecado, mas a Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas o Senhor acrescentará. Quando Jesus está falando para você buscar o reino de Deus, a presença de Deus, as demais coisas Ele vai acrescentar. Ele quer dizer que as demais coisas para Ele pode dar hoje, pode dar amanhã. O que Paulo está alertando aqui o povo de Roma é que eles estão dormindo e precisam de um despertar. E muitas vezes nós precisamos de um despertar de Deus, precisamos de um chacoalhão de Deus. É por isso que muitas pessoas às vezes passam prova, passam lutas, por quê? Porque elas saem de uma luta, passa um tempo, ela volta para a luta de novo. Olha o povo de Israel quando saiu do Egito. O povo tinha pão, o povo tinha carne, o povo caminhava, mas o povo murmurava. A vontade do povo não era mais aquela em Deus. A maioria do povo também não confiava na terra que ia chegar, na terra que Deus tinha prometido para ele. Muitos ficaram pelo caminho. Por quê? Porque estavam no sono profundo, como disse Paulo aqui, um sono terreno. Nós não podemos estar no sono terreno, só pensando nessa terra. Eu quero dizer uma coisa para você aqui essa noite. A Bíblia diz que nós somos peregrinos. Peregrinos, homens que estão andando ao rumo que é a vida eterna. A Bíblia fala que nós estamos estrangeiros, não somos dessa terra, somos homens estrangeiros. A nossa pátria, a nossa terra é o céu. Mas para que entendamos isso, é necessário que Deus nos desperte todos os dias. E nós temos sido dispersados, irmão, despertados. Nós somos despertados aí com esse vírus que nos acometeu. Muitas pessoas voltaram para Jesus através desse vírus. Muitas pessoas que não conheciam a Deus aceitaram a Jesus como o seu único Salvador. Muitas pessoas estão apegadas mais em Deus. Por quê? Porque elas viram o que aconteceu no Brasil e no mundo. Um vírus abalou o Brasil e o mundo. Um vírus. Então eu quero dizer uma coisa essa noite para você: acorda. Eu não sei qual que é o sono que você está aí essa noite. Eu não sei se você está igual ao povo de Roma. O povo de Roma estava dormindo. Então Paulo despertou o povo de Roma. Ele despertou e falou assim: é necessário que vocês despertem, porque é chegado a hora. Eu não sei qual é o sono que você está. Eu não sei qual é o sono que você está, mas é necessário que você desperte, porque Jesus está voltando. E diz aqui, ó: porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Nós, quando entregamos a vida para Jesus, ou quando estávamos no primeiro amor, nós sabíamos que Cristo ia voltar, que Ele ia vir, mas as coisas estão se aproximando, as coisas estão acontecendo. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria, e o amor de muitos está se esfriando. A Bíblia diz que haviam terremotos e terremotos, e está acontecendo em toda parte do mundo. Diz a Bíblia ali em Mateus 25 que haviam fome sobre toda a terra, e isso está acontecendo. O índice de fome no mundo é precário, é muito alto. A Bíblia diz que os filhos matariam os pais, e os pais aos filhos. Está se cumprindo, a palavra está se cumprindo. A Bíblia diz da tecnologia, nós estamos chegando aí à tecnologia 5G, é uma tecnologia muito alta e está se cumprindo. A cada dia o homem se descobre, a cada dia o homem se descobre mais e mais e mais na tecnologia para alcançar o seu objetivo. A ciência tem se evoluído. E a Bíblia diz que os sinais nós teríamos no céu. Quantos sinais no céu nós estamos tendo? Quantos sinais no céu? O mundo está tão descontrolado. A natureza está tão descontrolada, porque num dia são 4 estações. Primavera, verão, inverno e outono. 4 estações em um dia. Então Paulo está o quê? Alertando a cidade. Versículo 12. Diz assim: vai a alta noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas. Paulo está alertando o povo de Roma que é tempo de deixar a obra das trevas.
A Bíblia diz que Deus não tem parte com o mundo, e quem tem parte com o mundo é inimigo de Deus. Paulo está alertando o povo para sair do sono. Nós conhecemos a palavra que quando Deus chama Jonas, a primeira coisa que Jonas vai fazer é dormir, ir para um barco e dormir. E os homens o acordam. E quando fala de sono, irmão, quando nós falamos de sono, despertar do sono, Paulo está alertando aqui eles, está alertando e dizendo para eles, o tempo é despertar do sono, acordar, despertar de um sono profundo. E muitas vezes estamos num sono profundo. Muitas vezes estamos desatentos à volta de Cristo, à volta de Jesus. Muitos acham que Jesus nem vai voltar mais. Eu quero dizer uma notícia para você. Moisés também, quando ele foi ficar com Deus lá 40 dias no deserto, o povo achou que Moisés também não ia descer, que não ia vir mais, que Moisés tinha falecido. Mas a Bíblia vai nos dizer que Moisés foi e depois voltou. Mas o povo estava com esse mesmo pensamento. Enquanto Moisés estava lá em cima, o povo estava se divertindo aqui embaixo. E esqueceu de Deus. Então eu quero dizer uma coisa para você. Que diz o versículo aqui. Pois as obras das trevas e revestivos das armaduras de Deus. O tempo é revestir das armaduras de Deus. O tempo é nós nos revertimos das armaduras de Deus. Qual as armaduras de Deus? É onde diz em Efésios. A Bíblia diz em Efésios. Efésios 6, 10. Quantos mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí vai dizer aqui, portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de teres vencido tudo, permaneceres inabaláveis. Estais por firme, cingido-vos com a verdade, vestindo da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então a Bíblia diz que nós temos que aqui nos armar das armaduras de Deus, para que nós venhamos ficar firmes e despertarmos do sono. E para despertar do sono, como eu diz aqui no livro de Romanos, é necessário para despertarmos do sono, é necessário, como diz a palavra aqui, a palavra do Senhor que eu estava lendo, é necessário despertarmos do sono. Aqui o que diz? Revestivos das armas da luz. Qual que é as armas da luz? Oração, jejum. Essas são as armas da luz. Nós temos que buscar ao Senhor. O tempo está aí. Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a igreja dele. E nós temos que sair do sono, despertarmos do sono, sono profundo. Não podemos, e quando eu falo de sono profundo, talvez você está aí do outro lado. Talvez você está querendo procurar algo para satisfazer esse vazio que tem dentro do seu coração. Esse é o sono profundo. A única coisa que vai satisfazer esse vazio se chama Jesus Cristo, porque ele é o único, suficiente e Salvador. E diz aqui no versículo 14, do capítulo 13, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, do seu poder, revestivos dele, da proteção dele. Muitos dizem assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe o que quer dizer essa palavra? Esse versículo significa: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se ele é o Senhor, você é o servo. Então, se ele é o Senhor e você é o servo, você só faz o que ele quer e como ele quer.
Muitos querem que Jesus seja o Senhor deles, mas querem andar do jeito deles, não do jeito do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Se Ele é o teu Senhor, você é o servo. Então, se Ele é o seu Senhor, aonde você vai, você tem que pedir para o seu Senhor. As decisões que você toma, você tem que pedir pelo seu Senhor. Por quê? Porque quando Ele está no negócio, quando Ele está nas direções que você está tomando, aí Ele é o seu Senhor e nada vai te faltar. Mas enquanto Ele não for o seu Senhor e você não for o servo dEle, porque Ele só pode ser o seu Senhor se você for o servo. Enquanto Ele não for o seu Senhor e você for o servo, nada vai acontecer. Nada. Porque esse versículo fica vago. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas se você não for servo dEle, não tem como. E você vai continuar andando errante. Igual diz aqui em Romanos 13, você vai andar entre as trevas e não entre a luz. O que é andar entre as trevas? Está falando andar na escuridão. Quem dorme, quem vive no sono está na escuridão. A escuridão não tem como, você não consegue enxergar nada na escuridão, a não ser que você, aonde você estiver, seja uma casa, seja uma empresa, seja onde for, você precisa da luz. E a luz é Jesus. Não tem jeito, não tem como você andar na escuridão. Ninguém consegue andar na escuridão. Ninguém, seja no espiritual, seja no terreno, ninguém consegue andar na escuridão. Por isso que Deus sabia que nós não conseguimos andar na escuridão, que Ele nos deu Jesus, que a luz é a luz do mundo. Em Gênesis diz que a terra estava em trevas e vazia. Então diz Deus, haja luz, porque Ele sabia que se Ele não tivesse trazido a luz sobre a terra, Adão não tinha começado o trabalho dele na terra. Adão não tinha feito nada se não tivesse a luz. Ele sabia, se não tivesse colocado a luz sobre a terra, a Bíblia diz que Noé não tinha feito nada. Ele sabia, se não tivesse colocado a luz sobre a terra, Abraão não tinha sido o pai das nações. Ele sabia, se não tivesse colocado a luz sobre a terra, Moisés não tinha sido o homem que abriu o Mar Vermelho e tirado o povo do Egito. Ele sabia que se não tivesse colocado a luz, Josué não tinha herdado o povo, levado o povo à terra que mana leite e mel. Ele sabia, se Deus não tivesse colocado a luz sobre a terra, Davi não tinha sido rei. Se Deus não tivesse colocado a luz sobre a terra, a Bíblia diz assim, que o Samuel não tinha sido profeta para ungir Davi. Se Deus não tivesse colocado a luz sobre a terra, não tinha existido nenhum ser humano sobre a terra. A luz é necessária. Então, temos que sair das trevas para a luz. E às vezes estamos ainda nas trevas, achando que estamos na luz. Não. O único Salvador é Jesus. Paulo diz, se pregarem outro evangelho que não seja o de Cristo, anátema. A palavra anátema significa maldito, maldição, nos traz maldição. A única palavra que nos conduz à vida eterna é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então que nós andamos na luz. E quando nós andamos na luz, não queremos mais andar nas trevas. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes estamos na luz, caminhando na luz, andando na luz, e as pessoas falam, vamos fazer isso para trazer as pessoas para esse lugar onde estamos. A Bíblia diz assim que quando Deus foi ter um encontro com Moisés, o próprio Deus fala, Moisés, se você quer entrar na minha presença, você quer o que eu tenho para você, Moisés, tira as sandálias dos pés. Porque aquelas sandálias não eram de Deus, era coisa do Egito. E Deus não precisa usar nada do Egito para trazer as pessoas dele para a sua presença. Deus não precisa usar nada do Egito, estratégia nenhuma do Egito, para trazer as pessoas para as denominações, a igreja. Deus ele usa as coisas dele. A Bíblia diz que Deus confunde as coisas sábias desses mundos através das coisas loucas que somos nós que entregamos a vida para Jesus. Eu quero então deixar esse versículo para você, o 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, nada fazeis da vontade da carne, no tocante às suas concupiscências. Então fique com essa mensagem. Teve que existir a luz, para que Deus fizesse tudo sobre essa terra, e a luz é Jesus. E o próprio Paulo despertou o povo de Roma,
para que saísse do sono. Então que você venha sair do sono essa noite, que você venha ser despertado do sono. E quero dizer, como Paulo disse, a vinda de Jesus Cristo está muito próxima, repentina. E a Bíblia diz que ele virá como um ladrão, como no piscar de olhos ele virá e buscará a sua igreja e os seus filhos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério cada vez mais e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.